Em Saint-Miliel, uma encantadora cidadezinha de Lorena, passei 45 dias inesquecíveis no último ano. Os dias ali fluíram com a serenidade de seus contornos pitorescos, a hospitalidade de seus habitantes e a beleza das colinas que a cercam, colinas que guardam tanto o legado histórico quanto místico de tempos antigos. Uma dessas colinas conserva vestígios de um campo romano, outra, restos de um castelo medieval, que ainda se ergue com partes em surpreendente estado de conservação. Ao sul, uma cadeia de montículos rochosos confere à paisagem uma aparência monumental e selvagem, onde grandes blocos de pedra se erguem e parecem desafiar as leis da natureza. Cada uma dessas pedras guarda cicatrizes dos fenômenos que marcaram o tempo, como ondas que esculpiram o topo ou o desgaste que criou formas fantásticas e misteriosas. Ali, a rocha se torna testemunha da passagem dos séculos, sugerindo mistérios que a humanidade dificilmente desvenda. Em Saint-Miliel, há uma pedra conhecida como Mesa do Diabo, uma grande laje sustentada por uma coluna de rocha, cuja forma estranha trouxe fama e lendas ao lugar. É nesse rochedo peculiar, evitado pelos supersticiosos habitantes locais, que a tradição diz ser o local de encontro de seres infernais. Por essa lenda, nós, um grupo de 8 soldados, decidimos enfrentar o temor das histórias e organizar uma ceia nesse local. Na noite escolhida, caminhamos sob o manto de uma escuridão nublada, carregando provisões e garrafas de vinho. Foi preciso um esforço cuidadoso para escalar a Mesa do Diabo na penumbra, mas, enfim, conseguimos acender nossas velas, que iluminaram a pedra com um brilho que nos envolveu. A atmosfera era de euforia, e planejávamos fazer daquela noite uma história lendária. No entanto, o que começou como uma travessura tomou um rumo sombrio. Uma figura apareceu de repente, e todos congelaram ao ver o corpo magro, quase esquelético de uma mulher, coberta de trapos e com um olhar desvairado. Ela se aproximou da mesa, e sua voz cavernosa soou no ar: "Satanás, que fizeste de minha filha?" Aquela presença nos provocou um calafrio intenso, e, por um momento, senti o peso do medo. Quando um de nossos companheiros se atreveu a responder, a mulher repetiu a pergunta. Depois, sem esperar outra palavra, ela se afastou e desapareceu na escuridão da noite, deixando atrás de si uma aura de tristeza e maldição. O impacto daquela aparição nos perturbou profundamente, e, embora tentássemos retomar a conversa, o clima de inquietação era evidente. Pouco depois, um de nossos camaradas, Lescaut, decidiu nos contar a trágica história daquela mulher, conhecida na cidade como Julia Larue. Ele relatou como, na juventude, Julia fora uma moça simples e trabalhadora que, ao conhecer um jovem soldado, foi levada por uma paixão intensa que lhe trouxe desgraça e desprezo. Ao contrário do que prometera ao pai, Julia se deixou seduzir pelas artimanhas de um militar e entregou-se de corpo e alma a um amor que, mais tarde, foi traído cruelmente. Após a partida do amante, mais tarde, do regimento, Julia foi abandonada com uma criança nos braços e uma vergonha que a isolava do mundo. Para ela, a vida tornou-se um fardo de dor e arrependimento. Anos depois, sucumbindo à influência de uma feiticeira que lhe prometeu reconquistar o amor perdido, Julia foi levada, em uma noite sombria, até a Mesa do Diabo, onde, sob o efeito de uma poção, desmaiou. Ao despertar, sua filha havia desaparecido, e a suspeita de que a criança tivesse sido sacrificada em um ritual cruel a mergulhou ainda mais na loucura. Desde então, Julia vaga pela cidade, assombrada pela perda da filha e amaldiçoando o demônio que acredita ser o responsável por seu destino trágico. Naquela noite, ao ouvir essa história, a angústia e a sensação de maldição que emanava da figura de Julia Larue se tornaram reais para nós. A cena inesperada deixou uma marca profunda, e a experiência na Mesa do Diabo não apenas terminou em silêncio, mas nos recordou das fronteiras sombrias que nem a razão pode atravessar sem hesitar. Em alguns instantes, Julia subiu com uma força sobrenatural a escarpa, e, no topo da rocha, foi tomada pelo horror. Lá, a feiticeira desaparecera, e nenhum sinal restava de sua filha. Desesperada, Julia chamou por ela, gritou o nome da menina várias vezes, mas apenas o silêncio das montanhas lhe respondeu. Era como se a natureza, cúmplice daquele crime macabro, houvesse decidido silenciar e esconder para sempre qualquer vestígio da criança. Com o coração esmagado, tomada de um vazio absoluto e um pavor que as palavras não poderiam descrever, Julia, pela última vez, amaldiçoou a feiticeira e o espírito maligno a quem ela havia servido. Cada um de seus dias desde então foi marcado por aquela dor profunda, consumindo-se no lamento por sua filha perdida, abandonada aos mistérios das forças ocultas. Desde essa noite trágica, o rochedo, agora conhecido como a Mesa do Diabo, se tornará ainda mais temido pelos habitantes de Saint-Miliel.
E Júlia, vista pela cidade como uma figura amaldiçoada e trágica, vagava pelo local, dia e noite, murmurando sua maldição contra o inferno e os demônios que lhe roubaram tudo o que amava.